A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Jeová Alves de Jesus, do canal Promovendo Edificação. Eu venho neste momento, conforme eu já havia declarado, fazer aqui uma análise da canção cujo tema é Evangelho de Fariseu, da cantora cristã Aimee. E eu quero aqui fazer uma análise, um resumo da canção, segundo a Bíblia, segundo a palavra. Amém? Primeiramente, a canção Evangelho de Fariseus não é um louvor, não é algo que tributa a glória de Deus, que não é algo voltado a uma adoração. O Evangelho de Fariseus é uma canção que, de uma certa forma, expressa, um pedido de socorro, conforme nós vemos nos Salmos, nos Cânticos, especialmente de Davi, quando ele relata um acontecimento na vida dele, quando ele recebe uma providência da parte de Deus, ou talvez um livramento, ou quando Deus dá uma vitória a ele, a despeito dos seus inimigos. E diante disso, Davi expressa canções salmodiando ao Senhor, dando graças a Deus pelos livramentos, pela mão do Senhor sobre ele, como também ele expressa clamores em pedido de socorro, em anunciar os feitos do Senhor e também em adoração ao nome do Senhor. E diante disso nós vemos que não é errado, não é pecado nós cantarmos as maravilhas de Deus e também cantarmos as situações que envolve, porque toda palavra, ela vem por intermédio de um acontecimento, de um espírito, e palavras são espíritos, e diante disso, todos nós como seres humanos fomos criados por Deus para expressar os nossos sentimentos, para expressar o que nós sentimos, e foi exatamente o que aconteceu na canção Evangelho de Fariseus. O tema Evangelho de Fariseu já nos diz tudo sobre o contexto da canção. Ela está cantando acerca de um grupo específico. Ela está cantando acerca de um povo específico. Ou seja, pessoas que agem daquela forma significa que são pessoas que estão fora da presença de Cristo, cujo o tema que envolve essas pessoas é um evangelho de hipocrisia, Ou seja, ela tributou as ações, o procedimento, o comportamento de tais pessoas na canção, dando referência a um evangelho de hipócritas, ou seja, pessoas que formalizam suas próprias leis, como na época de Jesus, quando ele se deparava com os fariseus, ele relatava a hipocrisia dos fariseus para os seus discípulos, para o povo, tomar cuidado com o fermento dos escribas e dos fariseus, isso é, com os falsos ensinos, com o falso testemunho que eles propagavam diante de Deus e diante da sociedade. Então, para resumir aqui essa introdução, eu fiz aqui uma análise bíblica e eu quero compartilhar convosco em dizer que nem todo fariseu é hipócrita, E também a canção
ao meu ver, está dando referência ao evangelho de fariseus hipócritas. Essa é a verdadeira palavra, esse é o verdadeiro sentido da canção. E se você ouviu a canção, se você ouvir atentamente a canção, você vai entender que, de fato, ela está fazendo referência a um grupo específico, não generalizando, mas está falando contra a hipocrisia, contra o individualismo, contra o egocentrismo, contra o culto antropocêntrico, que coloca o homem no centro e não Cristo. Vamos começar então. Evangelho de fariseus, Aimee. Nos tempos de Jesus, aparentemente o partido dos fariseus no tempo de Jesus não tinham entre seus integrantes os sacerdotes, e talvez sua maioria fosse formada de escribas. Os fariseus são mencionados com destaque no Novo Testamento, principalmente de forma negativa. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões, por conta de terem externalizado a religião com sua hipocrisia e orgulho, que simplesmente traduzia-se no tipo de exibicionismo e falsa santidade. Por exemplo, temos esse relato também em Mateus capítulo 5, versículo 20, Mateus 16, versículo 6 ao 12, capítulo 23 também, do versículo ao 39, e Lucas 18, versículos 9 ao 14. Apesar de acertarem em muitos pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isto porque, na verdade, eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificação pelas obras. A parábola do fariseu e o publicano expressa muito bem o erro dos fariseus, por exemplo, relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. É por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Mateus capítulo 23, versículo 27, filhos daqueles que foram responsáveis por assassinarem os profetas e os homens justos, desde Abel até Zacarias. Mateus 23, 29, Mateus 23, versículo 29 ao 36. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos conduzindo outros cegos, né? Mateus capítulo 15, versículo 14, capítulo 23, versículos 13 ao 15. E antes mesmo de Jesus, o profeta João Batista também já havia reprovado os fariseus e os saduceus, chamando-os de raça de víboras. Mateus capítulo 3, versículo 7. Também é verdade que alguns fariseus mostravam certo respeito por Jesus, né? Lucas capítulo 7, versículo 36, capítulo 13, versículo 31, nos relata sobre isso. O caso mais conhecido é do fariseu Nicodemos, que provavelmente tornou-se um seguidor do Senhor. Esse encontro, né, está registrado em João capítulo 3, versículos 19, ou João 3, capítulo 19, versículo 40. No entanto, de modo geral, os fariseus tiveram participação ativa na conspiração contra a vida de Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 6, João capítulo 11, do versículo 47 ao 57. O próprio Talmud classifica os fariseus em diferentes classes, fazendo distinção entre aqueles que se apoiam no aspecto de falsa humildade e se esforçavam para fazer com que os homens vissem suas boas obras, e aqueles que verdadeiramente demonstravam sinceridade no seu amor por Deus. Além de Nicodemos, a Bíblia aponta outros notáveis integrantes desse partido, como o mestre Gamaliel, o próprio Paulo de Tarso, antes de ser convertido ao cristianismo, né? Atos capítulo 23, versículo 6, Atos 26, do versículo 5 ao 7, Filipenses capítulo 3, versículo 5. O importante historiador e escritor judeu Flávio Joséfo também era um fariseu, e em seus escritos encontramos valiosas informações sobre o farisaísmo. Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 6, Jesus disse: fiquem alerta e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus.
Versículo 12. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Fazemos campanhas para nós mesmos. Vamos lá agora analisar a canção na luz da Bíblia. Ela já começa a cantar declarando: fazemos campanhas para nós mesmos. Entenda uma coisa, o tema da canção é Evangelho de Fariseus. Ou seja, conforme eu já falei e volto a repetir, o contexto da canção está fazendo referência ao Evangelho de Fariseus. E essa referência está dando a fariseus hipócritas, a fariseus que não estão na aliança, a fariseus que não se converteram ao cristianismo. Este é o sentido da canção. Então vamos lá. Em outras palavras, os fariseus hipócritas fazem campanhas para si mesmos e eventos para eles mesmos. Em outras palavras, para você entender. Então, fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Tudo o que fizerem, conforme Colossenses 3, 23 e 24, está declarando: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. 1 Coríntios 10, 29. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Romanos capítulo 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Marcos 8, 39. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, fazemos campanhas e eventos para nós mesmos. Diante disso, eis aí um comportamento de alguém egocêntrico, alguém orgulhoso, alguém que está praticando o pecado de vanglória, incumbido na vaidade, né? Ou seja, confiando na força do seu próprio braço. Então, diante disso, o evangelho de fariseus hipócritas, eles de fato estão caminhando, estão lutando, visando o seu próprio, como é que se diz? O seu próprio nome, né? O seu próprio ego. Eles não se importam com a necessidade das pessoas, com as pessoas. Se for preciso, eles matam para que eles estejam na frente. Então, diante disso, estocamos o maná para nós mesmos. Êxodo 16, 15. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isto é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Versículo 16. Esta é a ordem que ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros pegaram menos. Quando mediram, aconteceu que o que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Versículo 19. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Versículo 20. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento, e no dia seguinte o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Aqui nós vemos que o povo desobedeceu a ordem de Moisés. Se Moisés é uma representante de Deus, é um legislador, né, da parte de Deus, se ele estava representando o Senhor Deus na terra, quando Moisés deu uma ordem segundo a direção de Deus e o povo desobedeceu-lhe, significa que as pessoas não desobedeceram apenas Moisés, mas o próprio Deus. Então, diante disso, eis aí uma característica
de uma pessoa hipócrita, de uma pessoa que está envolvida no evangelho de fariseus hipócritas. São pessoas que são insubmissas, pessoas que não atendem à ordem de líderes, pessoas que não atendem à ordem de pessoas enviadas por Deus, pessoas que não respeitam autoridades espirituais, autoridades eclesiásticas, né? Ela está fazendo referência a esse tipo de pessoas, que são pessoas insubmissas a respeito das lideranças que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Outro ponto, oramos por nós mesmos e pelos nossos. Tiago capítulo 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Tiago 2,9. Mas se faz acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Tiago 2,1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago 2,1. 1 Coríntios 12,14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo, né? Atos 10:34 declara: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, diante disso, ela declara: oramos por nós mesmos e pelos nossos. Aqui está fazendo referência a pessoas que fazem acepção de pessoas, né? A pessoas que estão pedindo a Deus em suas orações de forma errada, ou seja, nem todos que oram significa que estão orando segundo a vontade de Deus. Existem pessoas que oram pedindo a Deus dons apenas para mostrar para alguém que tá com dom espiritual, ou talvez até para se aparecer, para se promover, né? Então, infelizmente, um evangelho hipócrita, né, que muitas pessoas estão, de uma certa forma, sendo enganadas e persuadidas a esses ensinamentos, em que coloca a pessoa no centro e não Cristo. Então essa pessoa acaba, de uma certa forma, fazendo acepção de pessoas, ou seja, no ponto de vista de criar individualidade no meio do povo, né? Então, a Bíblia declara que nós não podemos ter fé no Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas, né? Ou seja, nós somos um corpo e cada membro está de acordo com a sua especificação no corpo, né? Deus quis assim. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom, mas existem tipo de pessoas que elas não aceitam, né? E às vezes há algumas que querem fazer tudo e não desejam que outros cresçam, não querem que outros vençam, não querem que outros sejam usados por Deus. Há pessoas que pensam em si mesmas e fazem acepção de pessoas, formalizam o seu próprio grupo, né? Infelizmente há muitas congregações que eles têm um nome e ali só o povo que está ali envolvido com eles é que de uma certa forma tem valia, né? Tem comunhão só com o povo deles e tal. Então oramos por nós mesmos e pelos nossos. São pessoas que fazem grupos no reino de Deus. O reino de Deus não trabalha com grupos, o reino de Deus trabalha com união, com unidade de espírito. Então nós somos membros do corpo de Cristo espalhado pela terra. Então, infelizmente, há uma divisão muito grande no ponto de vista do evangelho de fariseus, que são as pessoas que estão no ensinamento errado, fazendo divisão, né? Diante do próprio caminho, né? A pessoa está procurando ali servir a Deus, fazendo acepção de pessoas.
Então, diante disso, eu acredito que o reino de Deus é um reino unido, não é um reino dividido. O próprio Jesus declarou que o reino dividido não subsiste, né? Então é isso que ela está fazendo referência. Deus não faz acepção de pessoas. Então, fazemos campanha para nós mesmos, fazemos eventos para nós mesmos, estocamos o maná e oramos por nós e pelos nossos, né? Então, o outro ponto, o reino virou negócio. João capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os seus cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse: não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, e do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou, ou me consome, em outras traduções. Em Números capítulo 22, versículo 13 a seguir, também nos relata a história de Balaão. Então Balaão, né, que é um profeta, levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco, porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrado do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Apocalipse 2,14. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. 1 Timóteo 6, 3 ao 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, briga, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes, entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Irmão, isso é muito forte. 2 Pedro 2:1 a seguir. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguiram as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Não dormita, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, porque tais homens têm prazer nos deleitos cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque quando coisas muito arrogantes de vaidades engodam com a concupiscências da carne e com dissoluções, aqueles que estavam afastados dos que andam em erro
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torne-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque o melhor que fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Deste modo, sobrevindo-lhes o que por verdade, provérbio diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Atos 8:9. Morava ali um homem chamado Simeão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçarias entre os samaritanos e os havia deixado muitos admiradores. Ele se fazia de importante, mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simeão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receba o Espírito Santo. Versículo 20. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe, pois dessa má intenção, vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga, com fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Fazendo menção da igreja que estava em Laodiceia. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno, e não frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ou seja, fazendo do reino de Deus negócios, né? Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre e segue nu? Aconselho-te que de mim compres ouros provados no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, nos fala sobre a história do servo de Eliseu, Geazi, que quando Naamã estava com lepra, foi até Eliseu. Eliseu, não se apresentou diante dele, mas enviou-lhe um recado dizendo: banha-se no Rio Jordão 7 vezes, e depois das 7 vezes você será curado. De fato, foi o que aconteceu. Deus operou um milagre na vida de Naamã, E quando Naamã recebeu o milagre, Naamã queria retribuir, com bens materiais. Ele queria retribuir, com um lucro. E de uma certa forma, Eliseu recusou receber. E Geazi foi atrás, na ausência de Eliseu, e recebeu a recompensa que Eliseu havia rejeitado, o seu mestre, E quando ele recebeu a recompensa e foi para a sua casa, Eliseu encontrou-se com Geazi e declarou: Geazi, porventura o meu espírito não foi com você? Porventura o meu espírito não te viu?
você recebendo daquilo que eu havia rejeitado? Então, diante disso, Geazi recebeu a lepra de Naamã e a sua descendência também ficou leprosa. E foi uma situação trágica que aconteceu na vida de Geazi pelo fato dele ter agido desta forma. Então, diante disso, o reino virou negócios. Que reino é esse? Que reino é esse? É aquele reino hipócrita. É o povo que se reúne em nome de Deus para barganhar os fiéis. E biblicamente aqui nós lemos que já havia sido profetizado que doutores, mestres se levantariam no meio do povo, fazendo do povo mercadoria. A Bíblia que diz isso, fazendo do povo mercadoria. E se você olhar à sua volta, você vai analisar. Infelizmente, há muitas pessoas que receberam dons de Deus e elas, para ministrarem os dons que Deus lhes dera pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus Cristo, elas cobram valores absurdos. Ou seja, eu não sou contra as pessoas que vivem pela fé, que recebam sim a recompensa, né? Digno é o trabalhador do seu ganho, digno é o obreiro do seu salário. Eu não sou contra, mas as pessoas estipularem valores, né? E se não for aquele valor estipulado, valores absurdos que eu estou declarando aqui, se não forem aqueles valores, as pessoas elas não pregam, elas não louvam, ou seja, elas agem de uma forma profissional e não como um cristão adorador, e não como um pregador, um mensageiro da palavra de Deus. Eu não quero julgar, não quero generalizar, porque tem muitos irmãos na fé, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que vivem pela fé, que de fato tem muito gasto, tem muita despesa, né? Eles têm muito compromisso, eles precisam também cooperar na vida daqueles que trabalham ali junto com eles. Eu sei disso, eu compreendo, mas eu estou falando daquelas pessoas que elas não pregam mais por amor às almas, elas pregam mais por profissionalismo, elas não pregam mais, elas não louvam mais ao Senhor por adoração, por tributar a Deus glória de fato. Elas estão levando aquilo como uma profissão apenas. Então, diante disso, o reino de Deus não pode existir essas coisas. E não existe, de fato não existe. Mas esse evangelho de fariseus, ele veio trazendo esse sistema, o sistema do gospel, que já foi denunciado por muitos cantores servos de Deus, né? Em que as pessoas estão barganhando a fé dos fiéis. As pessoas estão utilizando ferramentas do cristianismo, dons espirituais, para manipular as pessoas, pensando apenas no lucro, o que eu vou receber com isso. Infelizmente, o reino, no ponto de vista de evangelho, de fariseus hipócritas, virou negócio. Outra parte, o dízimo importa mais do que os corações. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui Jesus faz menção que o mais importante aqui é o juízo, a misericórdia e a fé, né? Ou seja, ele não proíbe, ele não anula o fato de dizimar e de ofertar na presença de Deus. Muito pelo contrário, ele está declarando que mais importante é o que está no coração quando nós fazemos esta ação. Se porventura há misericórdia, há fé, há juízo, de fato, o nosso dízimo, a nossa oferta está glorificando o nome do Senhor. Porque dizimar é honrar a Deus, ofertar é demonstrar gratidão a Deus. E a gratidão a Deus faz com que nós valorizamos aquilo que recebemos. A ingratidão é ao contrário, né? Nós não reconhecermos aquilo que Deus tem feito por nós. Então, de uma certa forma, é bíblico nós dizimarmos, nós ofertarmos. Eu sou a favor e eu sou dizimista, para a honra e glória do Senhor. Sirvo a Deus em um ministério sério, cujo pastor é sério, cuja sua família
são pessoas sérias, pessoas que estão lutando por amor às almas. Mas infelizmente, o evangelho de fariseus, que é o fermento, que é o joio, tem tentado de uma certa forma confundir a mente das pessoas que não receberam a luz do evangelho. E as pessoas que não receberam a luz do evangelho olham para o joio pensando que o joio é trigo. Mas o joio não é trigo, o joio é joio. Os bodes são bodes, né? Então, o evangelho de fariseus hipócritas não é o evangelho de Cristo. Mateus 23:1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Este é o evangelho de fariseus. Eles falam, eles dizem, mas eles não cumprem, eles não obedecem. Versículo 4 de Mateus 23. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de mestres. Vós, porém, não sejais chamados de mestres, porque só um é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém da terra chamai vosso Pai, porque só há um Pai, o qual está no céu. Nem vos chamais mestre, porque só há um mestre, que é Cristo. O maior dentre vós seja o servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, disse Jesus, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isto nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, por aquilo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante, a lei, o juízo e a misericórdia. Então, diante disso aqui, Jesus ele faz uma análise contra a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. No versículo 25 ele declara: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o interior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortes e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos,
pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Irmãos, quem está falando aqui é o próprio Jesus contra os fariseus e os escribas da época, contra os hipócritas, contra o procedimento deles. Como escapareis da condenação do inferno? Versículo 34. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e o perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Então, olha só que interessante. O próprio Jesus Cristo está falando aqui que o evangelho de fariseus, hipócritas, o procedimento deles, o que eles estavam seguindo, os seus ensinamentos, levaram eles a crucificarem o próprio Jesus Cristo. Levaram eles a rejeitarem o próprio Jesus Cristo como Filho de Deus, ou seja, os hipócritas, os fariseus hipócritas, os escribas hipócritas. Eles crucificaram o próprio Jesus, porque eles são contra a verdade. Eles são filhos do diabo, e por isso eles não estão em favor da verdade. Outro ponto, enquanto ele está querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. É a parte da música, da letra, da canção. Enquanto Deus está querendo quem nós nem pensamos e quem nós nem nos preocupamos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Lucas 10:30. Respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passando, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio a ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximou-se e atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite, vinho e pondo sobre o seu animal, e levou para a estalagem e cuidou dele. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Perceba que, diante disso, a própria canção está declarando que os homens hipócritas, eles rejeitam aos que Deus escolhe. E infelizmente, nós como seres humanos, conforme até foi um erro comum, né, na vida do profeta Samuel, que às vezes nós atentamos muito para a aparência. De fato, isso é uma forma generalizada, geral, todos nós temos esse defeito, né? Esse instinto, esse problema, mas nós devemos lembrar que às vezes aqueles que nós não damos nada, Deus dá tudo. Aqueles que nós achamos menos interessantes são mais interessantes para o Senhor. Aqueles que talvez são reprovados por nós são aprovados pelo Senhor. Mas o evangelho de fariseus hipócritas, eles não, eles rejeitam aqueles que são aprovados por Deus, e eles recebem aqueles que são rejeitados pelo Senhor.
Oramos errado há séculos. Eu já citei e volto a citar, Tiago 4,3. Pede e não recebeis, porque pede mal, para gastardes em vossos deleites. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Né? Isso é com lágrima, com jejum, né? Com clamores, com pranto, rasgando não somente as vestes, mas o coração diante dele. Ou seja, não é uma oração superficial, não é uma adoração superficial, não é um clamor de aparência, é algo que nasce de dentro. Porque o culto, na verdade, nos cristãos, começam no coração. E diante disso, o nome do Senhor é glorificado. Provérbios 28,9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, Deus não ouve a oração de qualquer pessoa, somente daqueles que recebem a palavra de Deus no coração. Aí o outro ponto da canção. Dias, horas e anos nos afastamos. Volta a relembrar. Ela está fazendo menção do comportamento farisaico hipócrita. Dias, horas e anos nos afastamos. Ou seja, apostasia. Juízes 16:20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os seus olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeiras de bronze, e girava ele em um moinho no cárcere. Salmo 4:2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor virá quando eu clamar a ele. Isaías 29:13. O Senhor disse, viste que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em um mandamento, ensinado por homens. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Ou seja, dias e horas e anos nos afastamos. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançarei no leito de dores, bem como em grande tribulação. Os que com ela adulteraram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, tem nomes de que vive, mas estás mortos. Ser vigilante e confirma o restante, que está para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, de onde que recebeste e ouviste. Ou seja, em outras traduções, lembra-te de onde caíste. Obedeça-lhe e arrepende-te. Mas se não se arrependeres, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Ao evangelho de fariseu. Entenda que a hipocrisia faz com que a pessoa se apostata da fé. Ou seja, a pessoa recebeu o conhecimento da palavra, mas a partir de um determinado tempo, essa pessoa, infelizmente, pela falta de entendimento, acabou por se afastar do Senhor, e se afastando do Senhor, começou a interpretar a palavra do Senhor não mais pelo Espírito Santo, mas pelo seu próprio coração. E aí começa a apostasia. A pessoa começa a se apostatar da verdade, a se apostatar da fé, né? Visando outras intenções, as intenções dos seus próprios corações hipócritas. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Infelizmente,
há muitas pessoas com nome de que vive, mas estão mortos. Há muitas pessoas com nome de cristão, de pastores, de evangelista, de apóstolos, de presbítero, de igreja, de congregações, de denominações, até mesmo de assembleias de Deus, né? Tem nome, mas não são cristãos, não são a verdadeira igreja, né? Eles apenas possuem o nome, talvez da Universal, talvez da Mundial, talvez da Batista, né? Talvez da Quadrangular, talvez da Deus e Amor, né? Eles apenas possuem o nome, mas infelizmente há muitos que não entenderam ainda o verdadeiro evangelho, e eles estão alicerçados com a aliança com o sistema, né? Que sistema é esse? Um sistema que de fato está conectado com o mundo das trevas, né? Com a ganância, com a avareza, com a soberba, com o orgulho, né? Um sistema anticristo. Há muitos feiticeiros, há muitos bruxos que estão de mão dadas com muitos líderes de muitas congregações que se dizem ser cristãos, que se dizem ser igreja. Na verdade, há muitas pessoas ali que estão servindo a Deus, tem remanescente no meio disso. Não podemos generalizar, não podemos julgar a todos, mas infelizmente os fariseus hipócritas estão misturados, e nós devemos procurar de Deus e buscar discernimento de espírito para não sermos enganados com os falsos ensinos, porque um do primeiro alerta que Jesus deixou para os discípulos quando eles perguntaram quais são os sinais que antecedem a sua vinda, em Mateus capítulo 24, o primeiro sinal que Jesus declarou foi que ninguém vos engane. Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Marcos 7,13, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Perceba que Pedro está declarando aqui, né, em 2 Pedro 2,1, que surgirão no meio do povo falsos mestres. Então é um alerta muito grande. Nem todos que se dizem cristãos são cristãos de verdade. Pelos frutos o conhecereis. Não é apenas pelos sinais, pelos dons, pelo poder manifesto. Porque de fato é possível alguém ter o poder de Deus e não ter a presença, né? Manifestar dons, manifestar poder, manifestar sinais e não ter a presença de Deus. Mas é impossível alguém ter a presença de Deus e não ter o poder, não ter os sinais. Mas Jesus declarou que se conhece as pessoas não é pelos seus dons, não é pelos sinais, mas é pelos frutos do Espírito. Gálatas 2,20 declara, Gálatas capítulo 5, versículo 20, se não me foge a memória, está declarando que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio, né? Temperança. Contra essas coisas não existe lei. Então, diante disso, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos declara sobre os frutos do Espírito Santo. E Pedro aqui continua dizendo, no versículo 2, de 2 Pedro capítulo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda.
e a sua destruição não dorme. Atos, capítulo 20, versículos 29 ao 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Olha só. Penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 7. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo, para que seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. João capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não são do mundo, antes eu vos escolhi e por isso que o mundo vos odeia. O outro ponto da canção. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Então, diante disso, em Mateus 19,14, declara: Então Jesus disse: Deixe vir a mim as crianças e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Deus se importa com a natureza, Deus se importa com a humanidade e principalmente Deus se importa com as crianças. Mateus 18,5. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Aquele, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. E é necessário que venha escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Mateus 25, 35 ao 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e tivemos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Então, diante disso, nós vemos que Deus, ele se importa com a necessidade humana, né? Com o que o homem necessita, né? De vestimenta, de comida, de bebida, né? Deus se importa. Lucas 3, versículos 10 ao 11. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões a João. E João respondia: quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. João 15:12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, perceba que ele está falando, enquanto isso, em Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. Então aqui é uma convocação, um pedido de socorro, né, que está sendo entoado nessa canção. É um clamor que chegou aos ouvidos de Deus, né? Esse pedido de socorro chegou até o Senhor. E Deus está enviando providência, né? Porque só um pai, só uma mãe entenderá, né? O que está acontecendo com os pais lá em Marajó, né? Que é umas ilhas que tem ali no Pará, em que, segundo as informações, as crianças, né, são abusadas sexualmente, né? A pedofilia, né, é uma escala muito grande naquele lugar, desaparecimento de pessoas, especialmente de crianças, por causa
do tráfico de órgãos, né? Pessoas são mortas por causa do tráfico de órgãos e infelizmente algumas pessoas acabam, por causa da pobreza, da miséria, acabam oferecendo seus próprios filhos, né, por valores baixos, para que pessoas com pensamentos imorais e malignos possam abusar sexualmente, né, dos seus filhos, das suas crianças, em troca de R$5, R$10, que nesse caso seria, em Portugal, €1, e aqui na América também praticamente $1. Então assim, esses homens adultos, velhos, né, imorais, malignos, aproveitam da miséria, da pobreza dessas pessoas e acabam por agirem com pedofilia, né, diante dessa situação em relação às crianças. Então isso é um pedido de socorro que o próprio Deus, de uma certa forma, está enviando muitas pessoas, né, para poder ajudar essas famílias que estão passando por esse problema. Então Deus se importa sim com a humanidade, Deus está se importando sim com as ilhas de Marajó, e não só com muitos lugares talvez semelhantes e muitas situações semelhantes. Eu digo uma coisa, Deus se importa. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Ou seja, infelizmente muitas pessoas não estão preocupadas com isso, né? Em Salmo 50, versículo 10, declara, o próprio Deus declara, pois meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes e é meu tudo que se move no campo. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Provérbios 12:10, os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Deus cuida dos animais, da natureza. A Ele pertence toda a criação. Amém? Deus se importa com a queima na Amazônia. Deus se importa com o desaparecimento de crianças, de pessoas. Deus se importa com os abusos que são feitos contra as crianças, contra as famílias. Deus, Ele se importa. Amém? Mas infelizmente o evangelho de fariseus hipócritas faz com que, de uma certa forma, essa situação seja uma situação que a igreja, ou seja, transparece que a igreja não tem nada a ver com isso, mas na verdade é papel de todo cristão orar, é papel de todo cristão cooperar. Aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado, conforme está escrito na palavra. E os que seguem o evangelho de Cristo verdadeiramente se importam com essa causa. Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Irmãos, de fato essa expressão é uma expressão muito forte, né? E eu estive meditando, orando, estudando sobre esse ponto, e eu pude entender, né, da parte do Senhor sobre esse ponto aqui. E eu quero compartilhar com vocês aqui. 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, diante disso, em Efésios 4:15 declara, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, esse ponto que ela menciona aqui é um ponto espiritual, amém? Ela não está fazendo referência ao corpo de Cristo Jesus, amém? Ela não está fazendo referência ao corpo de Cristo Jesus. Ela está fazendo referência a um corpo que está se movimentando aí na terra, com o nome de que vive, mas porém esse corpo está morto. Este corpo está apodrecido. Não é o corpo de Cristo. Amém? Ela faz menção ao corpo de Cristo no ponto de vista de evangelho de fariseus,
em questão deles declararem que eles são cristãos, que eles são de Cristo. Ou seja, se eles não estão ligados nos membros, nas juntas, né, conforme está aqui em Efésios, ajustado, ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, é sinal de que esse corpo está dividido, esse corpo está apodrecendo. Ou seja, se a pessoa tira os dedos, se a pessoa tira a mão, se o pé está fora do corpo, se ficar por muito tempo, o que vai acontecer com o pé? O pé vai apodrecer. Então ela está fazendo referência a um corpo totalmente dividido, a um corpo que não tem ligação, um corpo que não tem conexão com Cristo, com o reino de Deus, porque Cristo é vida. Então, de fato, esse corpo é um corpo morto, é um corpo podre, por não receber, né, a palavra de Deus, por não obedecer a palavra de Deus. Então, Hebreus 6,6 declara: e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a desonra. Ou seja, as pessoas que dão mau testemunho em nome de Deus, o autor de Hebreus está declarando que eles estão crucificando novamente o Filho de Deus e expondo a desonra, ou seja, estão expondo o corpo de Cristo à vergonha, né? Olha só, Mateus 23,15: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e depois de o ter desfeito, o tornai filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Hebreus 10,29: quão mais severo castigo julgam vós merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Então olha só o que está declarando aqui, é que se o sangue de Jesus Cristo não estiver em nós, se o sangue de Jesus não for, né, não for a nossa cobertura, é sinal de que esse corpo não é o corpo de Cristo, é um corpo que está apodrecendo, é um corpo que tem nome de que vive, mas está morto, é um corpo que não tem essência, não tem graça, não tem conexão com o reino de luz, com o reino de Deus, né? É um corpo que está profanando o sangue da aliança, né? Então, o sangue está coagulando, ou seja, na verdade, esse corpo que se diz ser o corpo de Cristo, não é de fato o corpo de Cristo. Este reino que se diz ser o reino de Deus, não é de fato o reino de Deus. Este evangelho que se diz ser evangelho de Deus, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem sangue circulando. O evangelho de Cristo tem vida. O evangelho de Cristo, o corpo está alcançando a perfeita varonilidade do próprio Cristo, pelo auxílio e pelo poder do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Então esse corpo está preservado, né? Então essa expressão, ela é espiritual e muito profunda. Está fazendo menção de um corpo estranho que está no nosso meio. Estamos no ápice da nova era, 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Então, aqui Paulo está alertando: cuidado com as novas invenções, cuidado com as novas ideologias, cuidado com a persuasão, com a sabedoria humana. Então a nova era veio para confundir a mente de muitas pessoas. A nova era faz parte do sistema, né? Com seus símbolos, com seus códigos,
né, com as suas intenções, apontando para os Illuminates, apontando para a maçonaria, apontando para os falsos profetas, né, apontando também para os anticristos. Então o espírito do anticristo está atuando, né, nessa nova era. Então, João 15:18 também está. O próprio Jesus declara: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então nós estamos indo contra o sistema, contra o mundo. Estamos lutando contra o mundo, contra a nova era. E infelizmente, os hipócritas estão de mão dadas com os sistemas, com a nova era, com essas coisas que de fato nós estamos percebendo o cumprimento das profecias da palavra de Deus, mas infelizmente há muitas pessoas que não se despertaram para o verdadeiro evangelho e acabam se infiltrando, né, nas invenções, nas falsas ideologias que há nesse mundo. O outro ponto da canção é: e a falsa noiva se rebela. Atos 20, versículos 29 ao 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vós, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês acerca disso, noite e dia com lágrimas. Romanos 16, versículo 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. 1 João, capítulo 2, versículo 19 ao 20. Eles saíram de nosso meio. Olha só que interessante. Presta atenção nesse ponto aqui. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuis unção que vem do santo, e tendes conhecimento. Contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Olha só. A falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 16, 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo, e os homens foram abraçados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mateus 7,15, a seguir. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. João 16, 2. Expulsar-vos-ão da sinagoga, vem mesmo a hora em que vos matar, expulsar-vos-ão da sinagoga, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão por não conhecerem o Pai, nem a mim. Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ou seja, a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. E aqui o profeta Malaquias declara que então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, seja justo ainda, e quem é sujo,
suja ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira, porque eu testifico todo aquele que ouvir essas palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Efésios capítulo 5, versículo 26, para finalizar, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o propósito de Cristo: apresentar ao Pai uma igreja santificada, purificada, lavada com a água pela palavra, apresentar ela como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Este é o objetivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de fato, existe a igreja verdadeira, existe o reino de Deus verdadeiro, existe o Evangelho de Cristo, que é o único Evangelho verdadeiro, não existe outro. Então, Deus está nos convidando a olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E você que de alguma forma foi enganado e acabou sendo persuadido, né, pelo evangelho farisaico, o evangelho de Hipócritas. Talvez você se identificou com alguma dessas palavras que eu declarei aqui segundo a palavra de Deus. É tempo de se arrepender. Deus está nos dando tempo de nós nos posicionarmos, de nós nos despertarmos, de nós nos convertermos, de nós olharmos para Cristo Jesus e voltarmos para Ele, isto é, com jejum, com prantos, com lágrimas, com orações, voltarmos para a verdade, voltarmos para o primeiro amor, voltarmos para a palavra de Deus, né? Voltarmos para Cristo Jesus. Se caso você que está fazendo parte do evangelho de fariseus hipócritas, saiba que as portas da graça estão abertas. Jesus te chama. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele declara: segue-me, né? Negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então este é o evangelho. Quem tem sede de graça, venha e tome da água da vida. Porque o objetivo de Cristo é esse, é que nós alcancemos, né, a salvação, a vida eterna, é que nós venhamos nos tornar semelhantes a Jesus Cristo, darmos testemunho não somente de palavra, mas de poder, né, produzindo frutos para a glória de Deus. Este é o objetivo do Evangelho. Então, meus irmãos, este foi uma análise que eu fiz acerca da canção cantada pela Aimee, o Evangelho de Fariseus. Eu espero ter te ajudado em alguma dúvida, né? Eu espero ter esclarecido algumas coisas. Perceba que eu sou a favor da verdade, né? Eu não conheço a Aimee, eu só ouvi ela depois do reality, quando ela cantou a canção do Evangelho de Fariseus, essa canção que estourou, né? E por conta disso, né, o bem está sendo manifesto, né? E muitas pessoas estão sendo ajudadas lá na ilha de Marajó, especialmente. Talvez muitas pessoas foram despertadas, né,
através dessa canção. Eu acredito que isso é um meio para que haja, sim, né, um despertamento nos corações das pessoas, aqueles que aprenderam errado, né, para fazer as coisas certas. E diante disso, aqueles que estão fazendo as coisas certas, para que continue fazendo para a glória de Deus. E eu encerro aqui, né, as minhas palavras declarando a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu sei que há um remanescente de Deus nessa terra que segue o evangelho de Cristo e não o evangelho de fariseus hipócritas. Então permaneçam na verdade, porque a unção que recebemos da parte de Deus, ela não é mentirosa, ela é verdadeira e nos conduz em toda a verdade. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê graça. Conforme disse Pedro, e eu declaro, para onde iremos nós, ó Senhor Jesus Cristo, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Amém? Que esse seja o seu clamor, que essa seja a sua necessidade, que esse seja, né, o seu foco. Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o único Deus que pode nos salvar. Só Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.